todos, o meu nome é Elsa Gomes, hoje estou aqui para mais um episódio de Metro e Metro Conversa, o meu podcast que está disponível na Sister FM, em todas as plataformas digitais e às quintas-feiras convosco em FM 95.5 das 21 às 22. Hoje tenho um convidado, mais um leiriense que vos quero dar a conhecer, que tem uma história de vida muito interessante e tem um gosto particular pela arte. Armando Ferreira nasceu em 1967 em Leiria, os seus pais naturais de Quintas do Cirol e ele neste momento está entre França e Portugal, vive nos Andrinos. Boa tarde, olá, boa tarde, não é boa tarde, este programa está a ser gravado, portanto é bom dia, boa tarde, boa noite. Armando, muito obrigada por teres aceitado o convite para estar aqui no meu Metro e Meio de Conversa. Obrigada desde já por nos receberes na tua casa, que no fundo isto é uma casa, eu diria mais um museu, dado esta tua paixão que tu tens pela arte. Mas vamos começar pelo princípio. Tu nasceste em Leiria, os teus pais são das Quintas do Cirol, não, da Santa Eufémia, certo? Quintas do Cirol. Quintas do Cirol, que pertencem à Santa Eufémia. Onde é que viveste a tua infância? Portanto, conta-nos um pouco da tua história de vida e para chegarmos depois à tua paixão, que é a arte. Para contar a minha infância, tenho que contar o que é que se passou na minha infância. O que se passou na minha infância é que o meu pai tinha emigrado em 52, portanto, 14 anos antes de eu nascer, o meu pai emigrou para Clermont-Ferrand-le-Puy-de-Dôme. E o meu pai, em 65, veio para Portugal, tinha dinheiro, fez a casa aqui nas Quintas do Cirol e comprou 2 tratores. Portanto, já era um homem com 2 tratores, com ferramentas todas, a trabalhar. E teve um acidente muito grave e o acidente custou à minha família os 600 contos na altura. Que era muito dinheiro. Que era imensamente dinheiro, porque os tratores valiam 300 contos. Quer dizer, ao vender os tratores só pagou a metade da operação. E nessa altura os juros eram 30%, já hoje a 3%, já começamos a todos a pagar juros a 3%, imagina a 30%. 30% era uma coisa E o meu pai teve que surreal. emigrar outra vez. Portanto, Isso assim, fim de 67, portanto eu tinha 6 meses, eu nasci em fevereiro de 67, e o meu pai em setembro, depois das operações, depois de estar restabelecido, volta para a França. Volta para a França, para quê? Porque assinou letras ao banco para pagar, vendeu os tratores, pagou a metade das dívidas, depois foi para a França trabalhar para pagar os 30% dos juros e o restante. E estivemos lá até 75. Foi em 75 que vim, outra vez para baixo, que já tinha 7 anos, estás a perceber? Portanto, voltaste já depois do 25 de Abril, 1900, um ano depois. Não, cheguei no 25 de Abril porque eu assistia na Rodrigues Lobo a queimarem naquele prédio encarnado, queimavam os papéis todos do... Tens essa memória? Sim, estava lá à frente da fogueira, estava com toda a gente. E o que é que pensaste na altura? O que é que estava Era estranho para mim, o que é que se passa? Bom, é uma revolução, quer dizer, e estranho, o meu pai dizia, a reforma agarra, era a maneira de falar, uma reforma agrária. Havia aquele stress, agora vão aqui roubar os terrenos às pessoas, coisas assim. E depois, ao vir de Leiria, vi janelas partidas, portanto, mas eu não vi ninguém a partir nada, só vi a mandar papéis do prédio encarnado na Rodrigues Lobo. E aqui ia uma fogueira a queimar o papel. A queimarem os papéis. Penso que era o partido de Pito Tabali, não sei o que era. Era criança, vinha de França ainda por cima, só sei que havia lá uma fogueira. Portanto, em 1975, portanto, o teu pai estava ligado à agricultura, não é? E feiras de gado. Fazia feiras, vendia gado. Portanto, em 75 regressas para Portugal, mas depois há uma altura da tua vida em que voltas novamente para a França, correto? Mais tarde, aos 16 anos, sim. Aos 16 anos? Aos 16 anos, quando tenho uma idade para andar, fui ter com os meus irmãos. Os meus irmãos vieram de férias, entrei no carro e fui com eles. Foste com eles e a partir daí começaste a trabalhar na área da construção? Não, era dos aterros, dos demolição. Dos aterros, demolições. Com máquinas e tudo isso. Eu sou maquinista de profissão. E fui aí a fazer obras. Depois, mais tarde, desliguei-me dos meus irmãos, quer dizer, era sócio com os meus irmãos, depois desliguei-me dos meus irmãos, criei uma empresa de construção. E comecei a trabalhar em Paris, a remodelar apartamentos, a fazer prédios novos, etc. E foi em Paris que os arquitetos já têm mais requinte,
já são mais atentivos ao desenho, à qualidade dos materiais. Aos detalhes, e depois ao detalhe. convidavam-me para ir para os museus, falavam de pinturas, coisas que para mim que não tinha, eu nem quarta classe fiz, portanto, porque eu andei nas feiras, justamente, não fiz a quarta classe, porquê? Porque ia para as feiras com o meu pai. Eu adorava as feiras. Por falar nisso, voltando um pouco aqui, fazendo um rewind na tua infância, que há aqui um pormenor curioso. Portanto, tu, antes desta tua vida em França, em que construíste a tua própria empresa, tu, quando eras mais miúdo, andavas com o teu pai nas feiras, tu tinhas uma alcunha que era o Raposo. Tens, ainda perdura aos dias de hoje. Veio da minha avó era comerciante, era uma comerciante com burras, com canastras, e andava por lugares e ela de noite cantava, e quando andavas de noite nos pinhais, começavam a chamar Raposa, estás a perceber, não? A minha avó cantava com os copos, porque ela ao fim do dia, quando entrava para casa, não era ela que conduzia os burros, eram os burros que a conduziam. Pronto, portanto, era um GPS. Mas é verdade, os burros é que levavam. Era um GPS mais natural. Era adormecia. Era um GPS natural. Portanto, tens boas memórias dessa tua parte da tua vida. Sim, adorei. Foi foi bom porque foi difícil vir de França, porque deixei meus irmãos. Eu, quando vim de França, tinha 7 anos, deixei meus irmãos maiores. Aí foi um choque muito grande, diz para Portugal, foi um choque. Também porque Portugal porque estava muito atrasado, eu vi com meus pais não é? E deixei os meus 3 irmãos, meus irmãos tinham, eu quando cheguei a Portugal, os meus irmãos tinham 20 anos, eu tinha 8 anos, quer dizer, meus irmãos eram mais velhos, ficaram lá. Eu vim sozinho com meus pais e fiquei um bocado abandonado. Mas as feiras, as feiras e comerciar, comprar vagas, isso tudo, e os tratores, a liberdade, consegui e depois habituei-me. Habituaste. Depois começaram as guias, depois mais tarde começaram as guias, aí as feiras era menos engraçado. Aí o meu pai preparou as feiras quando começou a ver as guias do gado. Exatamente. Portanto, já foi 81, 82. Pronto. E tu nessa altura já estavas também Já fui nessa altura que fui, eu ter com meus irmãos, e a França. Muito bem. Portanto, quando montas então esta tua empresa, quando desligas efetivamente dos teus irmãos e te ligas à construção, começas a conhecer outras pessoas em Paris, portanto, esses tais arquitetos que tu me falavas, e aí sim começas, se calhar, a desenvolver. Foi aí que nasceu o teu gosto pela arte. Tira-me a curiosidade, quer dizer, uma pessoa nunca se interessa de nada, uma pessoa tem que ter um interesse. Sem conhecimento, mas um interesse. E a partir daí porque podem falar muita coisa, tu não vais para todo lado, só vais para aquilo que te interessa. E comecei-me a interessar. Porque é que fala tanta pintura, tanto um quadro, um tableau, uma escultura, etc. Para mim, há milhares de pintores, é muito difícil. E depois é preciso gostar de uma arte. E eu comecei a gostar do abstrato. Começaste a gostar do abstrato. Foi que me falava mais, não entendi nada, não entendo grande coisa. Tu olhas para um quadro? Um quadro e atrai-me e posso passar meia hora a olhar para ele e depois vejo de manhã, vejo à tarde, vejo à noite, é diferente. As sensações que te provocam. Posso dizer muita coisa com o quadro. Muito bem. Por falar nisso, tu tens ideia, ou sabes, se te lembras, qual foi a primeira obra de arte que tu adquiriste, o primeiro quadro? Sim, foi um quadro que comprei e quando o comprei fiz cheques, não sei se, não tinha a certeza que não ia pagar, que os ia pagar, a cobrir. Foi assim a história. Mas foi bom, vou comprar. Mas foi uma pintura, foi um quadro? Ao menos foi um quadro grande que estava aqui atrás, um quadro grande que está ali. Foi um quadro de grande dimensão, abstrato, de uma artista que não me lembro o nome, mas foi um certo preço, foram 50 mil francos. E foi em 1998. Portanto, é nesse ano que começas a... Mas quando comprei, dizer, se calhar nem vou pagar o primeiro. Quanto mais comprar outros. Só foi para a aventura. Nem para o primeiro. E comprei muitos quadros a fazer cheques, porque foi sempre assim. Eu sempre comprei, seja relógios, seja quadros, comprei sempre com cheques. Se não fazem crédito, não compro. Havia uma espécie de uma relação de crédito. Sim, de uma relação. E eu ficava ali encarvado a pagar. Criaste aqui uma relação como se fosse com um banco, não é? Exatamente. Dá-me a obra e eu faço os cheques. E foi assim, quase tudo que comprei, foi tudo assim. Pronto.
Mas tu, o teu gosto não vai só à pintura, portanto, tu gostas de pintura, escultura... A arte em geral, seja a arquitetura, seja também a moda, quer dizer, o que tu vestes. Eu não andei na escola de arte, nada, foi as pessoas que me... Tu foste conhecendo ao longo da tua vida, na profissão? Vou-te contar como é que eu abri os olhos. Foi o primeiro... Levei ali um abanão. Foda-se, afinal isto é diferente. Fiz o armário, eu tinha uma planta do arquiteto, e fiz o armário sem prender atenção havia um resgo à volta, uma arcaída à volta, e eu, como aquilo no desenho quase não se via, passou-te. Não fiz conta daquilo, porque não sabia aquilo que era de tanta importância. E quando veio o homem ver a obra, diz, está aqui um problema. Qual o problema? No armário não está bem. Não, falta aqui o principal. O principal era uma feiura. Vai-me caçar a cabeça. Bom, tive que refazer o trabalho. E, efetivamente, quando fiz a feiura, aquilo mudou o aspecto completamente. O que é feiura? A feiura é um rego à volta, quer dizer, tens as portas e havia uma espécie de um rego. Um relevo para trás. Um rebordo. É um buraco, estás a perceber? E esse rebordo à volta mudou completamente o aspecto da coisa e disse, foda-se, afinal, uma pessoa tem que fazer atenção, porque os pormenores mudam completamente. E aí é que comecei a perceber, com um risco, com uma coisa de nada, que praticamente não se vê no plano, mas com atenção a gente depois realiza, que muda completamente o aspecto a perspectiva. E foi aí, nunca mais passou nada abaixo. Ao lado. Portanto, espera aí, este risco é o quê? O que é que se passa aqui? O que é que isso quer dizer? É uma leitura, não estás a perceber? Portanto, e a partir daí despertaste um sentido que tu não tinhas. Atenção a tudo. Qualquer risco, espera aí, o que é que se passa aqui por trás deste risco? Foi assim que comecei a abrir os olhos. E pessoas, clientes, que ia à casa deles, jantar, mostravam um tablô, olha, comprei mais este tablô, comprei mais este, olha, fui à feira, vi um tablô, não consegui comprar na feira e tal. E depois eu olhava, gostava, portanto, tu tens que gostar, mas não... E foi mais tarde que comecei a ganhar uma atração, e depois um dia, olha, eu na minha casa também quero ter quadros, quero apreciar pintura, quero passar tempo, etc, etc. Até que um dia vou fazer uma obra para o Arnaud. Arnaud é uma das maiores fortunas do mundo, é Louis Vuitton, o Arnaud. Ele habita em Neuilly e vai fazer um parking subterrâneo, eu é que vou fazer o parking subterrâneo em casa dele. E ele quer-me ver, porque como vou trabalhar na vivenda dele, onde estão uns vizinhos conhecidos, pessoas também de grande riqueza, disse, tens de fazer atenção, e tá, ele quer-me ver para me entregar a obra. E eu vou ter com ele dá-me um rendezvous às 11 horas depois de um conselho de administração, eu ainda por cima espero até à meia-noite, porque só à meia-noite acaba a reunião dele. Vous m'avez attendu très bien, parce que vou para amanhã para os Estados Unidos, calha bem, porque eu queria mesmo que você começasse a obra e queria ouvir para lhe dar E eu digo, olha, vou pôr a pessoa mais dedicada da minha empresa lá, porque sei que é um sítio particular, então eu espero que você me pergunte, e vai ver que a gente sabe fazer em sítios difíceis. E temos em conta as pessoas que vivem, etc. E pronto, e ele aí paga-me um café e a subir-me põe um piso de cima, que é um escritório mais privado. Onde é um escritório talvez de 2 ou 3 mil metros quadrados, onde ele tem muitas pinturas, porque recebe pessoas lá, tem salões, estás a perceber? Para receber as pessoas. E começa-me ali a mostrar pinturas que valem 10 ou 15 milhões, coisas assim, sabes? Pinturas de alta, que eu nem sabia os nomes, nem conhecia. Começa-me ali e, quer dizer, começamos à meia-noite e um quarto, saímos lá às 4 da manhã. A ver pintura. Porque ele contava-me tanto a história pintor, de como é que conheceu o pintor, como é que ele conseguiu pagar e também uns negócios dele, como é que ele conseguiu, porque às vezes não é questão de dinheiro, é questão da pintura de ir para uma pessoa, quer dizer, às vezes tu podes ter dinheiro e o pintor, e a pessoa não te vende, porque és tu, e a outro vende. Compreendo. Há aqui toda uma dinâmica. Ele disse, para esta era a obra, nem fui eu que a comprei, tive que mandar pessoas por trás, por ser a mim não me vendia, foi uma... As coisas, escondem as coisas, porque senão a pessoa não me vendia a mim, eu sei que não me vendia. Portanto, estiveram numa amena tertúlia a falar sobre pintura e tu aí percebeste... E saímos às 3h30 da manhã e o homem tinha... E ele até fez um grande museu, ele fez 20 anos depois, fez um grande museu em Bolonha.
É o Museu Louis Vuitton, há um museu em Bolonha, um grande Onde museu. ele tem as obras dele Mas onde expostas. faz, tanto, não tem obras dele, mas é um museu que faz, recebe artistas Obras do dele, mundo quer dizer, inteiro. não são dele, obras que lhe pertencem, não é? Mas é um grande museu em Bolonha. É um dos maiores museus agora. E acontece que esse homem disse, bom, fiquei um bocado maluco, não é? Ver tanta milhões à frente de mim e praticamente podia tocar neles, não toquei neles, mas admirei, e o homem tão entusiasmado e, bom, eu não tenho nenhuma obra dos valores que estás a perceber, que eu tenho comprado, coisas ao meu, com o meu, Dentro do teu, das meu tuas papel, possibilidades. mas espero que os meus artistas a quem eu prestei venham a ser Sim, no pessoas... fundo fizeste um investimento. Não é investimento, Não é um porque, investimento, vá, digamos. não fiz isso com a intenção de vender nenhum, mas espero, porque espero que as minhas escolhas sejam... Que valorizem ao longo que do valorizo, tempo. porque que é valorizem. fiz que eu escolhi coisas com Com certo detalhe, com coisas que- Escolhi artistas, apostei. Apostaste em É isso. vários artistas. Diz-me uma coisa, Armando. Portanto, esse gosto pela pintura começa assim, e tu sempre ligado à construção, e portanto isto depois foi em cadeia. Tu começas a conhecer um artista, uma vernissage, e de vernissage a vernissage, depois quando vais a uma vernissage, quando compras uma obra, depois és sempre convocado, és convidado a vir a conhecer outros artistas. E assim, depois com a internet, depois com o Instagram, também conheci muitos artistas. Quer dizer, foi 25 anos, a minha coleção é 25 anos, são 200 tableaus, tenho 200 tableaus, foi 25 anos. Portanto, há 25 anos que colecionas pintura. Tens ideia, qual foi assim um artista que tu conheceste pessoalmente, porque eu sei que alguns dos pintores a quem tu compraste obras, conheceste pessoalmente, qual é que te O mais fascinou? difícil para mim foi o Tomadal. O Que Tomadal é este foi nós tivemos aqui o Tomadal foi o ver. mais difícil Só um adquirir bocadinho, eu vou tentar não obras passar dele. Na câmara. Tomadal foi muito complicado, até por vou dizer uma coisa, ele chamei-o há 5 meses para dizer, olha, vai para o não quero mais nada. Nós hoje eu não sei se não vamos ter que pôr uns pis nesta... Não quero mais as tuas obras, não quero mais as tuas obras. E quando o chamo para dizer isso, ele diz, mandei-te o e-mail há 1 segundo. E era verdade que mandou-me um e-mail. E aceitei a proposta e comprei-lhe 2 quadros que tenho aqui em casa. Portanto, não ficaste ali um pouco impaciente e depois acabaste finalmente por comprar os quadros. Eu vou mostrar aqui o livro do Thomas L. Conseguimos ver, Rui? Sim, mas assim. o Tomás não se vê, o Tomás. Não, o Tomás não se vê, mas temos ideia de, neste livro, que ele é de facto um pintor contemporâneo francês e que faz... É da região de Nantes, tem o De ateliê. Nantes. É jovem, não tem 50 anos, tem muito talento. É Picasso multiplicado por mais complicação. Por mais ainda, não é? Mais com maior É densidade. normal, o Picasso foi um inovador, mas os jovens, os artistas agora, conseguem dominar o Picasso e vão mais à frente. Não foram eles que inventaram o Picasso, mas os jovens agora, como treinam no Picasso, depois conseguem. Conseguem elevar ainda mais. E é isso que ele tem, esse rapaz. Não é pôr em causa o trabalho Do monstruoso Picasso. que fez o Picasso, Claro, atenção. claro. Dentro desses clássicos há algum assim, além do Picasso, porque eu sei que gostas de abstrato, mas há algum assim que possas referenciar que gostasses de ter? Se tivesse a oportunidade de comprar um Picasso, compravas? Sim, com certeza. E um Van Gogh? Também adoro. O Van Gogh Adoro. Foi também talvez um dos pintores que tenha dado também um input na pintura muito grande, a nível de cor, a nível de intensidade. O Mió também, como é o espanhol, também há vários pintores, e como também a Paulo Rego, também é uma boa pintura portuguesa, mas são pinturas, hoje já estão... Vi a Paulo Rego, conheci o preço do Paulo Rego em Paris, numa vernissage, eram 50 mil francos. Era 7.500 euros. Foi em 98. Imagino que ela explodiu. Agora. Eu podia ter comprado uma pintura dela. Pronto, e aí não Não apostei nela. Não. Já tinha começado a comprar, mas há pouco tempo. Mas ainda era novo, estava a começar a palpar. Estavas a começar e também ainda não sabias, não é? Não sabias muito bem. E é um grande talento que é nacional.
Tu, entre a pintura, a escultura também te diz muito, também tens algumas esculturas que tens na tua, posso dizer, coleção. No fundo é uma coleção, não é? Portanto, tenho um livro da coleção, tenho aquela escultura ali. Já temos então aqui a escultura que estávamos a falar, porque o Armando tem muitas obras e não se lembra de cor de todos os artistas. Portanto, esta estátua que temos aqui de bronze, Ossip Zadnik. Tens ideia de quando adquiriste esta obra? Olha, esta obra adquiri emprestei dinheiro a uma pessoa e a pessoa deu-me em garantia e como não me pagou, foi assim que... Foi assim. Também há negócios que se fazem assim, mas essa obra, por exemplo, não há peças dessas à venda. Portanto, é uma obra única. São pessoas que só vendem e dão-me em garantia, depois não me reembolsou e eu fiquei com a obra. Foi assim. E são modelos únicos. E para a conta da família, de tempos a tempos, saem umas 10. Todos os 10 anos, estás a perceber, não? Podes adquirir, porque a família autoriza a fabricação de 10. Portanto, mas é todos os 10, 20 anos. Num número muito limitado. É tudo... Muito contado. Não há. O que é que tu achas que faz a arte? A própria peça ou a pessoa? Bem, é um conjunto, para mim é um conjunto de pessoas. Quer dizer, eu compro uma obra quando também conheço o artista e que é um bocado... Eu quando vou ver uma exposição, tenho visto exposições e saio com as lágrimas aos olhos. Porquê? Porque há a história de quem colecionou ou dos artistas que trabalharam na obra e vai tudo junto. É um conjunto de coisas, portanto, fascina-te não só a obra, mas também a pessoa. Gostas de saber a história? Sim, há muito. Imagina pintores, como grandes pintores que morreram pobrezíssimos, que hoje as obras estão num patamar mais alto do mundo, ao nível de preços, valem 100 milhões, 200 milhões. Imagina, essas pessoas morreram e viveram na miséria. Mas é verdade, para mim, todas as grandes pinturas dos grandes artistas, para mim, têm um patamar muito alto. Não digo que não há coisa que não tem, foi se calhar à especulação, quer dizer... Pessoas que investiram e depois aquilo tem que valer dinheiro, porque também há disso. Mas muitas pinturas estão num patamar, são mesmo pinturas únicas. São, portanto, coisas que saem da alma do artista, é isso que tu queres dizer, não é? E sente-se. O que é que te impressiona mais quando olhas para um quadro? A cor, a textura, a dimensão? Eu fui ao Pays-Bas, Paul Cézanne ao Pays-Bas, já tens que te registrar 6 meses antes. Tu podes lá ir a Pays-Bas, não vais visitar o museu. Tens que registrar 6 meses antes para teres direito à visita. Portanto, fui lá uma vez para ver o museu, cheguei lá. Não, você tem que vir... Nos Países Baixos, é isso? Na Holanda. E depois tive que ir lá 3 meses depois, e reservar antes de ver. Mas quando tu vês aquelas pinturas que ele fez, aquilo é estrondoso. Estás a falar do Van Gogh, estás a falar das pinturas de Van Gogh. Eu já estive na Holanda, nos Países Baixos, agora dizes Países Baixos, mas não cheguei a ver a exposição dele. Aquilo é uma coisa do outro mundo. E as pessoas vêm do mundo inteiro. Mas as obras são potentes. Tem uma intensidade e em termos de cor, a exploração do amarelo. E são... As imagens que ele criou são melhor que isso é real. Ele fez a Côte d'Azur, ele pintou a Côte d'Azur, a Côte d'Azur sobressaiu. E levou ainda mais o sol, as flores, a vegetação, ele levou. Outros faziam a água com plantas, parece que mais que real. Atira-te. Não. É verdade que para mim, os grandes pintores, praticamente 80%, merecem estar no patamar onde estão. Sim. Onde estão. Sim. Gostas que as pessoas, quando vêm aqui à tua casa, que apreciem a arte que tens aqui? Achas que toda a gente tem sensibilidade para apreciar? Não, porque isto é preciso anos, para andar a apreciar a pintura é preciso anos. Muitos vão-me dar valor a uma pintura que eu nem olho para ela, ou das mais fracas que eu tenho aqui, estás a perceber? Não?
Por isso é que eu estava a... Mas ao mesmo tempo, olha, mas se ele vier cá várias vezes, ele vai evoluindo, depois já não é o mesmo, quer dizer, estás a perceber? Isso também é uma questão muito pertinente. Nós podemos olhar para um quadro, e há pouco tu falavas nisso, em várias alturas do dia, e o quadro não nos parece igual. Exatamente. Reparamos num pormenor Tens que ainda não ressentido tínhamos diferente sentido. a cada momento do dia da maneira que tu estás também, depende de como é que tu estás. Isto é como olhar para quadros numa galeria como estás a ouvir música, um bocado. Estás a ouvir imagens, mas é como se estivesse a ouvir música. Não é música, mas é imagens, é... Portanto, para ti a pintura está como a música para a vida, portanto não podíamos passar também sem ela, sem termos... Aquele som, o som, a melodia, e tanto a letra, e há a letra. E no quadro há as cores, e há o traço. E a textura? E a textura, exatamente, a profundidade, etc. Muito bem. Qual é o quadro, ou se tivesses que escolher um pintor, se pudesses escolher só um, qual é que escolherias? Paulo Cézanne. Paulo Cézanne? Sim. Como estávamos a dizer, Armando, voltando à nossa conversa, Paulo Cézanne seria o artista que tu escolherias, sim, como número um? Pelas imagens que ele fez na Côte d'Azur, a vegetação, a luz... A forma como ele conseguiu reproduzir e ir mais além. Foi muito alto no patamar dele. Se já alguma vez pensaste em tu próprio ser um pintor? Não. Não. Não tenho talento. Não tens essa pretensão, portanto? Não tenho talento também. Mas, por acaso, mandei fazer quadros, agora é só pintar. Quer dizer, não sei o que é que vou fazer. Não sei o que vou fazer. Tens telas já em prontas, branco para... Só tenho prontas. Para a pintura e pintar. Não sei o que vou fazer, e logo verei o que é que eu faço. O que é que sai? Mas não tenho. Não tenho talento para... Bom, mas tentarei fazer alguma coisa. Em termos desta tua paixão pela pintura, tu já tens cerca de mais de 200 quadros. Num futuro, o que é que gostarias de partilhar a tua arte com as pessoas ou só com os teus amigos? Pronto, tu tens as obras, gostas de as apreciar, gostas de as sentir? Sim, porque os filhos, se calhar os filhos não vão... O que o pai faz, se calhar os filhos também não gostam, ou não apreciam. Se calhar um dia, antes de morrer, se calhar entrego isso a uma câmara, uma coisa assim. Para que toda a gente possa... Fazer um museu, exatamente. Possa apreciar. É o que farei, isso a minha família não tem interesse nisto. Quando viajas, gostas de conhecer os artistas locais? Tu que és uma pessoa que também gosta de viajar e de conhecer outros países. Sim, vou ser para a busca de novidades. Muito bem. Dentro da arte contemporânea, qual é que achas que vai ser a evolução dos artistas, ou como é que vês esta evolução da pintura? Portanto, há muitos tipos de pintura, mas... A pintura dos jovens artistas, que estão hoje... Os artistas têm hoje 30 a 50 anos, ou de 30 a 60 anos. Temos um bom bolo, há uma boa quantidade de bons artistas. Para mim, a qualidade está muito alta, estás a ver, não? Daqui a 20, 30 anos vai-se ver que efetivamente porque é assim que se faz, não é, estás a perceber? Não é agora. Sim, o artista nunca... Normalmente não é os agora. artistas até é são depois mais... que as coisas são reconhecidos depois de mortos. Quer dizer, mas a pintura vai ser valorizada à altura dela. Quer dizer, é como um presidente, temos sempre a criticá-lo e 30 anos depois, o homem afinal fez coisas boas. Estás a perceber? Não. E a pintura vai estes 30, 40 anos... Vai evoluir também nesse sentido. Vai, daqui a 20, 30 anos, ter um bom patamar. Um bom patamar. De qualidade, porque eu vejo muita coisa e gosto muito. E sei que falo. Esta tua paixão pela arte torna-se também fascinante porque, como tinhas dito há pouco, és uma pessoa que vens de uma raiz muito humilde. Pobre. Pobre, um agricultor pobre, pessoas pobres. E
Pensas que se tivesses tido outro tipo de vida, terias este gosto pela arte? Achas que isso também está associado ao facto de... Penso que não. Penso que foi o meu percurso foi para lá. Que se proporcionou. Tu passas por um lado, se houver cerejos como cerejos, passas por outro lado, há laranjas como laranjas. Quer dizer, estás a perceber? Penso. Foi o meu percurso fez que caiu. A vida encaminhou-te nesse sentido. E depois, bom, eu também, uma coisa que eu gosto é de cinema. Também é preciso não esquecer. Eu gosto muito de cinema desde criança. Talvez vi milhares de filmes. Eu gosto muito do cinema desde criança. Agora não compreendo os garotos não veem filmes. Veem filmes de 30 segundos na internet. Mas um filme não vem. E eu via, não sei se tu gostas de cinema, mas eu adoro cinema. E o cinema também tem imagens. Tem decoração. No fundo é como um quadro também. É, e tu vias apartamentos bem decorados, já havia pintura, então eu já comecei a tirar disso. Olha, portanto, não vem só dizer que foi para isso, não, já foi o cinema que me levava, eu tinha um regard, quer dizer, também não é bem assim, eu já olhava para isso, tinha um regard, mas sem conhecer nada, curiosidade. Muito bem. Na tua vida, além da pintura, que outras paixões tens? Da pintura, da arte, que outras paixões tens? Ainda assim, agora para um campo mais pessoal, estamos aqui viajar, eu gosto de viajar, conhecer as cozinhas do mundo, sou muito curioso da gastronomia, do mundo, sou sempre curioso, eu gosto, não gosto, mas muitas vezes gosto, e é novo, portanto ainda mais gosto. E gosto, sou apaixonado de história, geopolítica e história, e geografia, isso é uma coisa que eu adoro. Muito bem. Agora com a guerra na Ucrânia, bom, tenho o que é preciso para estar atento. Para estar atento a estas movimentações. É isso que está a passar agora neste momento. Os amigos também são importantes na tua vida? Sim, os amigos também são importantes. Bom, muitas vezes és traído por amigos, mas é assim. Bom, tive mais pessoas, tive 90, 80% de pessoas boas na minha vida e 20% é uma boa porcentagem. Eu acho que é uma boa estatística, a regra dos 80%. Portanto, eu faço sempre confiança. Há pessoas que me dizem, eu não faço confiança a ninguém. Sim, mas se fosse 80% de pessoas negativas e 20% boas, é difícil acertar. Mas há muito mais gente, até digo mesmo que é 5% sobre 10, há um que calha mal, mas há muita pessoa boa. E as pessoas fizeram que que andei até aqui hoje, quer dizer, não fui sozinho. Elas fizeram parte do teu crescimento. Todas as pessoas positivas deixaram-me andar, as pessoas negativas tentaram-me parar. Mas eu só andei porque há pessoas a deixar-me andar e a puxar-me para a frente. A ajudar-te também. Portanto, esta caminhada da vida nunca, o que tu queres dizer é não fazemos sozinho. Eu não falei dos amigos só por acaso. Preciso amigos, sim. Precisamos de amigos, precisamos de pessoas que nos compreendam e pessoas que nos impulsionem, não é? E que nos façam também percorrer esse caminho. Mas és tu, tens de ser a locomotiva. Penso que a pessoa tem de ser a locomotiva, se quer andar para a frente. Senão tem que ser puxado por alguém. Tens orgulho em ser português? Tens? Se tens orgulho? Sim. E sou um embaixador de Portugal, porque falo sempre de Portugal, meto Portugal sempre acima, relevo a nossa maneira de ser, as pessoas humildes, geralmente são trabalhadores, são sérios, eu estou a dizer, portanto eu gosto. E pessoas simples. Com umas batatas, um peixe com um bacalhau, 4 pedras de sal, a gente come aquilo. Sim, e um ovo cozido e está bom. É uma coisa simples. A gente não se atrapalha em nada. Quando vivias em França, porque agora estás num período de transição, não é? Mas enquanto português, e agora numa altura em que falamos tanto de imigração e é um tema até controverso, há muitas opiniões, há muitas... Sim, isso desagrada muito o que se passa aqui. O que se passa em geral. Na Europa, mesmo em França. A França, se é a França, é graças à imigração. E não dos portugueses. Quando ouves os portugueses, eu conheço
Falo, Sim, parece que são eles que fazem a França. fazer esta pergunta, os portugueses em França, somos pequenitos. É uma comunidade muito pequena, não fez nada. pouca Quer dizer, referência. quando Pouca, tem- não, pouca relativamente os algerianos a outros. são 4 milhões, os marroquinos são 1 milhão e nós somos 600 mil. E depois há outros países que estão lá, portanto, e há turcos, e há italianos, há espanhóis, há tudo isso. Bom, nossa comunidade é quer dizer, e quando a gente ouve falar um imigrante português, pensa que eles é que fazem tudo lá. Não, a gente faz só uma fatiazinha pequenina, nem se vê, numa lupa. E o que se fala lá em França, dos árabes, isso é tudo mentira, porque os árabes fizeram da França a riqueza que ela tem hoje, porque os árabes já são muito inteligentes, a maior parte trabalham, são sérios, têm famílias bem Estruturadas. e estão no mais alto nível, estão no sistema bancário, estão nos hotéis, estão no turismo, estão na televisão, estão em todo lado. E estão num patamar alto, não estão num patamar baixo, estão do patamar alto para cima. Mas para conta, há pessoas más, como todas. Como em todas. Mas quer dizer, eu acho que isto é uma moda, falar de imigração. Os partidos europeus estão numa moda para a extrema-direita, para ganhar o poder, talvez andam a tentar ganhar o poder, a dizer mal de pessoas que são elas que andaram. Precisamos e mesmo aqui em Portugal, eu não entendo porque é que dizem mal dos imigrantes. Sem eles, a metade dos restaurantes fecham. Sem eles, a metade dos hotéis fecham. Sem eles, a metade das obras fecham. Ou lhe durarem 1 ano, vão durar 2 anos. Quer dizer, querem o país fechado? Parado? Portanto, tem que haver aqui um certo é preciso equilíbrio. acolher melhor, talvez, acolher-los. Eu quando sei que vivem a 10 ou 12 num apartamento em Lisboa e que fazem, uns vão trabalhar para a cozinha, outros vão trabalhar para as obras, vivem a 12 ou 13, não têm condições para viver. Porquê? Porque os alugueres são muito caros, eles têm que ser 14 a pagar o aluguer de 1000 euros, ou, quer dizer, é 50 euros cada um, e vivem lá um por cima dos outros. Isso é que penso que o Estado podia fazer melhor. Fazer alojamentos para eles alojarem com a família, ou alojarem como deve ser. Tu, como imigrante, como é que te sentiste acolhida em França quando foste? Nunca tive problema nenhum, nunca me senti imigrante. Eu sou filho de imigrante, mas nunca... Nunca te sentiste... Je parlais bien français, donc il n'y avait pas de problème. Nunca tive problema. Nunca me senti mal numa administração, num tribunais, quando me queria, Sr. Freire, você é mau. Nunca me trataram mal, nunca me fizeram, és migrante, és mau, quer dizer, você fez uma asneira, vamos castigá-lo por isso. Castigá-lo, pronto, mas não por era português, porque eu tinha feito a asneira. Hã? Nunca te sentiste excluído. É. E por cima, vem dos Emirados Árabes, e quando vou a um país, recebo na política, como gosto de geopolítica, aproveito para fazer um bocado, para ver o que é que se passa. Dos Emirados Árabes é um conjunto de países, são 5 ou 6 países, o Dubai, e há o Abu Dhabi e há outros. E são 10 milhões, são 10 milhões de habitantes. Dos 10 milhões de habitantes, há 9 milhões de imigrantes. Os origens é 1 milhão. E não tem problemas nenhum. Só se vi tudo limpo. Podes, se deixasse cair fui numa casa de banho pública, se me caísse o bolo no chão, eu apanhava o bolo para comer, numa casa de banho. Digo-te que é verdade o que estou a dizer. Se caísse o bolo na casa de banho, não caiu, mas se caísse eu apanhava e comia. Se caísse uma comida, tu, porque, a nível de limpeza... uma coisa, atenção, numa casa de banho com 7 retretos, estavam lá 4 empregados, mas tudo ao milímetro. Portanto, tem empregados para tudo e mais alguma coisa. E toda a gente trabalha, toda a gente vive, quando tem condições, tem alojamento, eu vi lá alojamentos para os imigrantes, vi lá tudo, há condições, o que não fazem aqui, e depois criam problemas. Eu penso que os problemas que criam é mais política. Me assuro que há problemas, mas temos Guarda Civil, temos tribunais, eles têm que fazer o trabalho deles também, estás a perceber? Mas, tem que haver aqui um certo equilíbrio. Criando alojamento é meio problema a menos que os imigrantes. Sabes, se criares alojamentos para eles alojarem bem... Criando condições para as pessoas poderem viver de uma forma digna. Exatamente, e trabalhar como eles trabalham bem, a maior parte deles. Armando, nós estamos quase na reta final. Não sei, Rui, quanto é? Estamos quase, porque estas conversas são sempre... Eu, se pudesse, não teria um fim, não é? Porque temos sempre qualquer coisa para dizer, alguma coisa que depois, no final, nos lembramos que não dissemos.
Portugal, vais ficar, vais voltar para a França, preferes, Não, estou aqui agora. Estou aqui, preferes estar em Portugal? estou aqui e vou talvez fazer umas coisas aqui, não sei o que é que vou fazer ainda, mas vou. Tenho 57 anos. Ainda és um rapaz que caminha para jovem, Ainda portanto, vou ainda mudar tens uma coisa. muito para dar, ainda tens muito para dar. Sim, mas agora para dar. preciso descansar, agora preciso descansar Portanto, um bocadinho. estás a fazer agora uma Tenho que fazer pausa. um reset. Mas não uma pausa na arte, na arte não. Não, a arte é uma coisa conforme houver dinheiro É e conforme encontrar. vais podendo. Agora já não faço. Não, a arte, a coleção é para melhorar a coleção. Se comprar obras, bom, é para melhorar. Para ir melhorando, aprimorando a tua coleção, para que ela cresça. Não é num dia, já há 25 anos, quer dizer, bom, imagina que durante 10 anos ainda, só faz 35 anos. 35 anos, eu vi coleções, pessoas como eu deram a coleção a museus. Ainda há dias fui visitar um museu de Clermont-Ferrand, havia um piso que era uma pessoa privada que deu as pinturas. E foram 30, 40 anos que ele colecionou e deu para aí umas 150 obras ao museu. E adorei. Vi o museu todo, o que adorei foi aquele piso. É incrível, foi pinturas que ele comprou entre 1920 e 1960. Eu praticamente, se tivesse o dinheiro, como ele, também como tinha comprado as obras. Muito bem. Não tive a ver se eram obras com grande valor, não tive tempo. Estiveste mas a gostei, apreciar. É para ser um momento ali, tu não imaginas. Mas aquelas cores, aquelas coisas. Tudo a vir para ti, os sentimentos a aflorar. Para ser um momento, foi terrível. Em Portugal agora estabeleces-te de vez, portanto deixarás França, que também está. Sim, mas também tenho lá as minhas coisas ainda, claro, vou lá, os médicos, tudo isso, tenho lá tudo, fiz a minha vida toda lá, 42 anos. Portanto, é uma parte importante da tua história. Portanto, construí dentro de Paris 2.000 alojamentos, não é? Não é brincadeira. De pés à cabeça, e por fora talvez mais 2.000 alojamentos, fora de Paris. Mas dentro de Paris tenho 14, tenho 14 obras que foram classadas pela Câmara de Paris como ninguém pode tocar. Quer dizer, amanhã, talvez daqui a 50 anos ou 100 anos, essa obra vai para o Monumento de França. Já são classadas, ninguém pode tocar nada sem referir, quando há uma licença, a mairie bloca. Tem que ser tudo revisto, não podem mudar as janelas, não podem, quer dizer, fica tudo igual. Portanto, deixaste também uma marca na construção. O mesmo arquiteto. Em França. Trabalhaste sempre com o mesmo arquiteto. Essas obras que foram classadas foi com o arquiteto. Tivemos 14 obras que nós construímos juntos, eu era construtor, ele era arquiteto, essas obras foram classadas. E foi um deles. É como se eu apostasse no arquiteto. Numa pessoa. E ele apostou em mim tal também. Como na pintura. E ele apostou em mim. E ele também deixou-te aí um bichinho pela arte. Foi um dos São prédios muito lindos, são prédios em metal e vidro, quer dizer, são muito lindos. Quando comecei a construir um dos prédios, uma pessoa passa na rua e diz: você é que está a fazer isto é horrível, é um barracão. Você está a fazer um barracão, porque era um estruturas em ferro. E como não estava a ver o vidro, como não estava a ver a obra... A pessoa ainda não estava a perceber o que era. Disse, você é maluco, o que é que eles vão aqui a fazer? O que é que vão aqui a fazer? E essa pessoa hoje diz que mora na rua onde estão prédios lindos. Porquê? Porque os prédios parecem são completamente diferentes. É como se fosse uma luz. Porque quando está um piso, uma pessoa está a habitar de noite, acende a luz, a luz reflete para fora. E aquilo faz um jogo de luzes. É lindíssimo. Muito bem. Okay. Portanto, no fundo, a construção também é uma arte, é uma outra forma de pintura. Pintar a paisagem com... Exatamente. É um espaço de viver e é um espaço para viver. Vivo. Onde protege a família de todos os mal que anda por aí. Chuva e frio e problemas. É um refúgio. Muito bem, Armando. Olha, muito obrigada. Espero encontrar-te daqui se calhar daqui a mais de 10 anos voltamos a fazer 1,5 metro de conversa e a tua arte já estará certamente ainda mais completa. Hoje conhecemos então o Armando Ferreira, que nos recebeu super, super bem aqui na sua casa, a mim e ao Rui Pereira. Rui Pereira, um beijinho, obrigada por todo o apoio. Armando, muito obrigada. A vossa paciência. Muito sucesso na tua coleção de arte e vamos nos encontrar por aí, tenho a certeza.
Aos nossos queridos ouvintes da Sister FM, um beijinho de Elsa Gomes. Este foi o Metro e Meio de Conversa, onde conhecemos este jovem construtor, amante de arte, porque sim, porque ele gosta e tem uma história de vida bastante interessante que partilhou aqui connosco. Muito obrigada, até para a semana. Obrigado.